Secretaria Nacional de Direitos Humanos discute políticas públicas para pessoas com deficiência. Após denúncias sobre superlotação, Comissão de Direito Penitenciário da OAB Ceará visita presídio do Carrapicho, em Caucaia. Comissão de Saúde da OAB Ceará realiza visitas em várias UPAs da capital. Ideal Clube de Fortaleza recebe o Colégio de Presidentes dos Institutos dos Advogados do Brasil. Fique informado sobre as notícias do Judiciário Brasileiro e da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no programa OAB na TV Mundo Jurídico. A Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, representada pela conselheira Lisane Marques, esteve reunida com membros da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB Ceará para discutir políticas públicas para o setor. Para fortalecer ainda mais as políticas para pessoas com deficiência, estiveram reunidos na sede da OAB Ceará representantes de setores dos direitos humanos e de defesa das pessoas com deficiência. No encontro, a advogada Liduína Carneiro, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Ordem, trouxe para discussão as ações que a seccional vem realizando e as diretrizes de trabalho. A definição das políticas públicas, vamos traçar uma linha, a ordem, na sua função, que tem assento nos conselhos, tanto no Conselho Municipal, que é o CONDEFOR, como no Conselho Estadual, que é o CEDEF, que tem a conferência amanhã, como no Conselho Nacional, que é o CONAD, as políticas públicas traçadas para a pessoa com deficiência. Nós temos aprovado, e inicialmente, agora dia 2 de janeiro, com vigência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e dentro do Estatuto, a gente vai procurar sedimentar o cumprimento da lei. A gente vai procurar conscientizar toda a população em relação à questão da inclusão e também da acessibilidade, que é a acessibilidade física, a acessibilidade atitudinal, quer dizer, algumas práticas nossas que não são voltadas para respeitar o direito do outro, principalmente quando se trata de inclusão. E da questão da pessoa com deficiência. O presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência ressaltou a importância da reunião e ratificou a necessidade de evoluir com o tema. Eu acho fundamental a instituição, nesse espaço que é a OAB, de discussão e de garantia de direitos humanos. Eu julgo importante esse momento, essa reunião aqui com a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui do Ceará, da OAB, porque nós precisamos estreitar, juntar, fortalecer as instituições que têm esse compromisso. E a OAB, a Ordem dos Advogados e Advogadas, é uma delas. Juntar com os conselhos de direito, que são controles sociais, que tem um papel de fiscalização, tem um papel de implementação da política pública voltada para as pessoas com deficiência. E nós temos dois aspectos para poder fazer valer a aplicabilidade dos direitos das pessoas com deficiência nesse país. Uma é através de ações, das leis, e a OAB, entre outros órgãos, é fundamental nessa aplicabilidade. E os conselhos de direito, que é o papel de organizar a sociedade, o segmento, para que a gente possa, unificadas, cobrar e fazer com que os nossos direitos se dêem na prática. Então, somos sujeitos de direito. Após inúmeras denúncias sobre superlotação, a Comissão de Direito Penitenciário da OAB Ceará resolveu fazer uma inspeção na Casa de Privação Desembargador Francisco Adalberto de Oliveira Barros Leal, conhecida como Presídio do Carrapicho, em Caucaia, na região metropolitana. A Comissão de Direito Penitenciário da OAB Ceará visitou o Presídio do Carrapicho, em Caucaia, e o Centro de Triagem, que fica no mesmo local. O objetivo foi fazer uma inspeção no estabelecimento prisional em virtude de inúmeras denúncias sobre superlotação. De acordo com o presidente da comissão, advogado Márcio Vitor, constatou-se a superlotação do local em ambas as unidades, com condições insalubres, presos doentes, pouca quantidade de agentes penitenciários e risco de fuga. Além disso, a carência de projetos sociais para os detentos, o que aumenta a violência interna do presídio e põe em risco a sociedade.
Agora, a comissão vai preparar um relatório detalhado sobre a situação, solicitando diversas medidas, entre as quais a construção emergencial de mais unidades. Vai solicitar também um acompanhamento médico para os internos, bem como que os casos mais graves sejam encaminhados aos hospitais da região. Em seguida, o relatório será encaminhado para o Governo do Estado, o Poder Judiciário, o Ministério Público Estadual e o Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Seccional da OAB Ceará impulsou novos membros e a criação de mais 2 novas comissões. Na primeira reunião ordinária do ano, o Conselho Seccional da OAB impulsou membros de comissões e aprovou a criação de 2 novas comissões: a Comissão Especial de Advocacia em Estatais e a Comissão de Liberdade Religiosa. A Comissão Especial de Advocacia em Estatais terá como presidente Luiz Arthur Marques Soares e vice-presidente a advogada Maria Rosa de Carvalho Leite Neta. A Comissão de Liberdade Religiosa teve como requerente o advogado Robson Sabino e o relator conselheiro Cleto Gomes. Tomaram posse os membros das seguintes comissões: Comissão Especial de Ética na Política e de Combate à Corrupção Eleitoral, Comissão de Matrizes Energéticas, Mercado de Capitais e Commodities, Comissão de Acompanhamento de Licitações e Contratos, Comissão de Legislação, Comissão Especial de Assuntos e Estudos sobre Direito de Trânsito e Tráfego, Comissão de Políticas Públicas sobre Drogas, Comissão de Direito Penitenciário, Comissão de Direito Previdenciário, Comissão da Mulher Advogada, Comissão de Saúde, Comissão de Estudos Tributários, Comissão Estadual do Advogado Público, Comissão do Direito Militar, Comissão de Defesa do Consumidor, Comissão do Direito Internacional, Comissão de Direito do Trabalho, Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Comissão de Direito da Tecnologia da Informação, Comissão de Direito Marítimo, Portuário, Aeroportuário e Aduaneiro, Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Direitos Culturais. Vamos agora com a palavra do presidente, com o advogado Marcelo Mota, presidente da OAB Ceará. Olá, colegas advogados e advogadas. Venho dar-lhes uma excelente notícia. 76 novos magistrados foram investidos nos cargos. Isso agora vem amenizar uma carência muito grande em termos de juízes e servidores na Justiça Estadual. A OAB dá as boas-vindas, deseja muito sucesso, porque nós temos no Poder Judiciário um serviço essencial. E agora, esses novos soldados se entrincheiram no Poder Judiciário de modo a termos uma justiça mais célere, mais segura e que nós, aqui, que estamos na primeira instância, possamos ter uma justiça, na verdade, à altura e à grandeza do povo do Estado do Ceará. Não podemos mais aceitar que um só magistrado responda por 8 comarcas diferentes. Agora, em uma melhor distribuição, nós passaremos a contar com um segundo momento em que a OAB pedirá à presidência do Tribunal de Justiça que os demais aprovados sejam também investidos nos cargos para que possamos, sim, ter um poder judiciário firme, valioso e que venha atender os nossos pleitos. O novo Código de Processo Civil brasileiro entrará em vigor no dia 17 de março deste ano, trazendo uma série de inovações para o processo civil brasileiro. A Escola Superior de Advocacia do Estado de Ceará, a ESA, pretende agora capacitar os advogados cearenses para que possam aplicar os mandamentos do novo CPC. E para conhecer as principais ações de capacitação ofertadas pela ESA, nós conversamos agora com o diretor tesoureiro da escola, Dr. Edson Portela. Dr. Edson, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Nós que agradecemos o convite. Inicialmente, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esta iniciativa da Escola Superior de capacitar os advogados sobre o novo CPC. Esta é uma tônica da nova diretoria, não só da OAB, mas também da Escola Superior, de qualificar cada vez mais o advogado cearense? Exatamente. Nós partimos não só de uma tônica regional, partimos de uma tônica nacional, onde nacionalmente se verificou a necessidade de capacitar o advogado para que possa aplicar efetivamente o novo CPC que vai entrar em vigência no dia 17 de março. Então, assim, ações foram desenvolvidas, tanto nacionalmente como em cada seccional do Brasil, para que esse ensino relativo ao novo CPC fosse difundido. E como não poderia ser diferente, a ESA aqui do Ceará, atendendo a essa demanda da classe,
começou a fazer tanto cursos presenciais como cursos telepresenciais, para que o aluno possa ter acesso a esses ensinamentos sobre o novo Código de Processo Civil. Então, hoje, a ESA tem uma tônica presencial, ou seja, cursos com professores locais que vão passar para os alunos as principais diferenças, as principais mudanças, as principais melhorias desse novo CPC, como os cursos telepresenciais que vão ser veiculados na ESA, que são veiculados na sede da ESA e que, porventura, vão para o interior, né? Essa tem sido também uma grande preocupação da Escola Superior de Advocacia, a interiorização das ações da escola, não é verdade? Exatamente. Uma das tônicas desenvolvidas na diretoria da ESA traz essa visão de interiorização do ensino. Ou seja, o advogado do interior do estado vai ter acesso aos cursos que o advogado da capital tem acesso. Então, assim, é uma tônica que está sendo sustentada em toda a diretoria, encabeçada aí pelo Dr. Marcel Feitosa, nosso diretor executivo, que tem essa intenção de efetivamente levar um ensino de qualidade para o interior do estado. Doutor Edson, a Escola Superior de Advocacia pretende, inclusive, criar um ciclo de palestras em parceria com a Universidade Federal do Ceará. O senhor poderia falar um pouco sobre esta iniciativa? Isso. Foi realizada uma parceria com a UFC para realizar um ciclo de palestras sobre o novo CPC, onde nesse ciclo iriam se esclarecer as principais mudanças, né, iria se debater sobre essas mudanças e efetivamente foi uma parceria que logrou êxito. Então, do dia 16 ao dia 19 de março vão ter, esse ciclo de palestras vai se realizar. Então, é só entrar no site da ESA, né, www.esace.org.br, para ter acesso a esse ciclo de palestras e para fazer a inscrição também, quem desejar participar. Esse ciclo de palestra, então, é aberto para todos os advogados cearenses que queiram participar? Aberto para advogados e, inclusive, estudantes também. Eu gostaria também que o senhor ressaltasse uma ação bastante importante da OAB e também da Escola Superior de Advocacia, que diz respeito aos descontos na anuidade. Os advogados que participarem de pelo menos um curso têm direito a um desconto na anuidade? Isso, exatamente. Essa é uma tônica que, além de estimular a participação do advogado, a capacitação do advogado, é como se fosse um prêmio por essa capacitação. Então, além dele estar lá se capacitando, além dele estar lá se reciclando, ele vai ganhar um benefício na anuidade dele. Então, os cursos da ESA que oferecem um selo, é importante ressaltar isso, são cursos que têm o selo de desconto da anuidade. Esses cursos com o selo, eles fornecem desconto na anuidade do advogado que fizer aquele curso e que tiver 75% da presença. Doutor Edson, a Escola Superior de Advocacia do Estado do Ceará pretende, inclusive, abrir um espaço dentro deste programa para responder às principais dúvidas dos advogados cearenses sobre o novo Código de Processo Civil. Eu gostaria que o senhor falasse sobre esta nova ação logo após um breve intervalo. Nós voltamos a entrevistar o diretor tesoureiro da Escola Superior de Advocacia do Estado do Ceará, Dr. Edson Portela. Dr. Edson, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre uma iniciativa da Escola Superior de Advocacia de abrir um quadro neste programa para responder a todas as dúvidas dos advogados cearenses sobre o novo Código de Processo Civil. O senhor poderia falar um pouco sobre esta iniciativa? Com certeza. O que acontece é que a demanda para capacitação relativa ao novo CPC era uma demanda muito alta, né? Então, os advogados estão procurando essa capacitação. Por vezes, o advogado não consegue ir até a Escola Superior de Advocacia para realizar um curso, alguma coisa do tipo, de uma forma presencial ou até mesmo telepresencial. Então, a ideia desse quadro veiculado junto à TV OAB foi o quê? Que o advogado possa enviar aqui para a TV OAB suas dúvidas relativas ao novo CPC e que a gente possa responder a cada programa diversas perguntas e diversas dúvidas do advogado cearense. Então, assim, a ideia é difundir ainda mais essas nuances do novo CPC, principalmente, e aí essas dúvidas provavelmente serão ligadas a casos práticos. Então, é importante a gente ter essa interação com o advogado cearense de capacitação e capacitação para que ele possa utilizar os mandamentos do novo CPC na rotina dele.
durante a aplicação, o exercício da advocacia? O senhor me falava, inclusive, que muitos advogados ainda não atentaram para o novo CPC. E é realmente importante, então, que as pessoas se alertem e comecem a buscar a qualificação para poder atuar já com base no novo Código de Processo Civil, que vai entrar em vigor, como o senhor falou, agora na segunda quinzena deste mês, não é verdade? Isso. É importante que o advogado lembre-se que, no momento em que o novo CPC entrar em vigor, os novos processos, as novas petições iniciais que forem protocoladas, o rito já vai ser o do novo Código de Processo Civil. Então, é importante que ele esteja atento a essas diretrizes do novo CPC, para que ele possa, no decorrer, no trâmite processual e, às vezes, até na reunião de captação do cliente, poder explicar para o cliente dele como o processo vai tramitar. Com base já no novo rito. Com base no novo rito. Doutor Edson, os advogados interessados em participar dos cursos ofertados pela ESA, como devem proceder? Pronto. Quem tiver interesse, a gente tem o Facebook da ESA, só procurar no Facebook ESA-CE. Temos o Instagram também, para mais uma ferramenta de interação e divulgação de cursos. E temos o próprio site da ESA, que é o www.esace.org.br. Certo? Nesse site, vocês vão no menu Cursos e vão ter todos os cursos ofertados. Inclusive um dos cursos que concorreu ao Prêmio Inovare, que foi o curso do preparatório para o exercício da advocacia. E é importante a gente ressaltar esse curso, porque todo advogado que recebe sua carteira, que recebe sua carteirinha da OAB, que passa na OAB, tem direito a esse curso de forma gratuita. Então é um curso que vai ensinar a parte prática para o advogado. Prática em processo civil, prática em processo do trabalho, prática em processo penal, dentre diversas outras disciplinas que tem dentro desse rol, desse curso. Então é importante que o advogado busque esse curso quando efetivamente passar na OAB. E se for um advogado já com mais tempo, com mais experiência, busque esse curso também como uma forma de reciclagem. É super importante a gente ter essas dicas práticas de pessoas que estão atuando para que possa passar esses ensinamentos para o advogado que também é militante, né? Com certeza. Doutor Edson, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, o tempo realmente voou. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua presença e parabeniza aqui de antemão a Escola Superior de Advocacia por esta brilhante iniciativa de se preocupar com o advogado cearense para que ele possa aplicar os mandamentos do novo Código de Processo Civil brasileiro. E abre agora espaço para as suas considerações finais. Nós agradecemos a oportunidade, as portas aqui sempre abertas, e nos favorece muito porque a ESA precisa desses meios de divulgação do que nós estamos buscando fazer pela advocacia cearense. E uma coisa importante para a gente ressaltar nesse momento é que o advogado ele só consegue lograr êxito, ele só consegue se desenvolver na sua carreira se ele tiver por trás uma capacitação efetiva, ou seja, um aprendizado forte, um aprendizado com base, né, e um aprendizado também visando a parte prática. E essa é como a gente já havia conversado, uma das tônicas da ESA, é trazer a prática para o advogado, para que no momento que ele se depare com situações na carreira dele, ele tenha a possibilidade de ter mais uma opção, ou seja, de conseguir ampliar o leque de atuação dele de uma forma capacitada. Muito obrigado. Obrigado. Ivelise Maia. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Ceará e a Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará, CAACE, possuem um convênio firmado com o Promad para levar tecnologia até o seu escritório. Através dele, você tem acesso ao sistema jurídico e ao site do advogado de forma gratuita por no mínimo 6 meses. Caso seja recém-formado, esse prazo pode chegar até 2 anos. Então participe cadastrando-se em www.promad.adv.br e faça como quase 80 mil colegas advogados em todo o Brasil. Na última semana, Gleidson Ramon Rocha Chaves tomou posse como presidente da subseção de Limoeiro do Norte. Acompanhe. O advogado Gleidson Ramon tomou posse como presidente da subseção da OAB Ceará em Limoeiro do Norte. Presentes à solenidade, o presidente da OAB Ceará, Marcelo Mota, e o conselheiro federal Valdetar Andrade Monteiro desejaram sorte ao colega e reafirmaram o compromisso da ordem com a advocacia no interior. Durante a solenidade, Gleidson Ramon destacou a importância da continuidade do trabalho que vinha sendo desenvolvido e disse que vai continuar trabalhando pelo fortalecimento e a valorização da advocacia da região.
A advocacia e a comunidade jurídica comemoraram a posse de 75 novos juízes pelo Tribunal de Justiça do Ceará. A solenidade ocorreu na sede do Poder Judiciário e foi conduzida pela desembargadora Iracema do Vale, presidente da Corte. A advocacia e a comunidade jurídica comemoraram a posse de 76 novos juízes pelo Tribunal de Justiça do Ceará. O Tribunal do Ceará recebe com muita alegria, são 76 novos magistrados que se enfileiram aos quadros do Poder Judiciário Estadual, de modo a poder distribuir de forma mais justa, célere, um serviço que é essencial ao Estado. Então estamos realmente em um dia memorável. A OAB realmente aqui está, a advocacia, a comunidade jurídica, o jurisdicionado muito satisfeito, porque realmente existe um déficit muito alto de magistrados no Ceará e agora com esses 76 novos soldados aqui que servirão a nós, jurisdicionado, de modo que hoje é um dia de muita alegria para todos nós. A solenidade ocorreu na sede do Poder Judiciário e foi conduzida pela desembargadora Iracema do Vale, presidente da Corte. A magistrada disse que o alcance dos objetivos do judiciário cearense exige a cooperação de todos os participantes da estrutura, os magistrados e os servidores públicos. O papel de cada um deles, dentro de suas respectivas atribuições, é fator preponderante para o funcionamento desta engrenagem. A desembargadora reconheceu o déficit de juízes no interior e disse que a posse vai melhorar a situação, principalmente com eleições municipais em outubro. Então nós chegamos a um ponto que no time, como é que nós podemos pensar em uma eleição municipal sem juízes na comarca? Que tem um processo eleitoral todo que a pessoa tem que examinar, tem que olhar todo se há abuso de poder econômico. Então isso é de grande importância. A advogada Roberta Vasques também comemorou a chegada de novos magistrados. Recebemos com muita alegria esses 76 juízes. As comarcas de interior sofrem com a ausência de juízes. Era um pleito antigo da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Ceará, que foi prontamente atendido pelo tribunal, pelo governo do estado. Então nós estamos em festa. Eu acho que com certeza vai melhorar muito a vida do jurisdicionado, da advocacia cearense. E sintam-se os magistrados muito bem-vindos. Logicamente não é o ideal, mas nós temos muito que avançar e com certeza já foi um avanço e sem dúvida alguma iremos ter qualidade na prestação jurisdicional. O diretor de Relações Institucionais da Ordem disse que a posse dos 76 juízes representa um avanço. Não apenas um avanço, é um dia não apenas de comemoração para os 76 novos magistrados e seus familiares, mas para toda a sociedade, que vê nesse ato solene um fio de esperança de uma prestação jurisdicional um pouco mais célere, uma resposta mais rápida realmente aos anseios da justiça. E, mais uma vez, a OAB se portou como porta-voz realmente da sociedade, o que nos enche de orgulho, não apenas no nosso embate para a realização do concurso, como também nosso embate para a nomeação dos mesmos. A sociedade está toda de parabéns. Os juízes recém-possados em solenidade, que contou com a presença do governador do Ceará, Camilo Santana, e do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, também comemoraram a conquista. Após muito esforço, muito trabalho, estudo, dedicação, realmente a gente conseguiu realizar esse sonho, é algo emocionante, a gente não tem nem palavras para descrever e agora a gente quer repartir isso com a população cearense. Eu tive a oportunidade de falar em nome dos colegas juízes substitutos que hoje tomam posse. Esse momento é a coroação de toda a nossa carreira. As nossas credenciais nós estamos dedicando todas a essa missão de fazer justiça em solo cearense. E rogamos que tenhamos a bênção de Deus para que possamos fazê-lo. Possamos prestar uma jurisdição célere, justa, eficaz aos nossos irmãos cearenses que estão no interior do nosso estado. Como bem frisado pela desembargadora Iracema, 1.500.000 cearenses que terão agora mais de perto um juiz de direito pronto a atender às suas demandas. Representa a realização de um sonho, como você mesma falou. E eu vou buscar, corresponder aos anseios da população que vem aí há 10 anos sem o juiz titular. Eu vou estar levando para essa população um maior conforto, uma maior segurança nas decisões, a pacificação social. Vou buscar trabalhar muito, que lá tem muito trabalho,
O Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente pela execução antecipada da pena no caso de condenação em segunda instância, ou seja, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença. E para falar sobre esta decisão polêmica, nós conversamos agora com o advogado criminalista e professor do curso de mestrado e doutorado em Direito da Unifor e professor da Universidade Federal do Ceará, Dr. Nestor Santiago. Dr. Nestor, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Eu que agradeço o convite para poder falar de um tema tão polêmico como esse. Doutor Nestor, inicialmente eu gostaria que o senhor comentasse esta decisão inclusive dada durante o julgamento de um habeas corpus, né, do Supremo Tribunal Federal. Essa decisão, ela contraria a Constituição Federal? Pois é, há vários argumentos que nós temos que considerar, né? Só para que o público também possa saber, e caso queira depois acompanhar quando o acórdão for publicado, nós estamos falando do habeas corpus número 126292, cuja decisão foi dada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no último dia 17 de fevereiro, né? Algumas quartas-feiras passadas. Para mim, na minha visão, e isso eu tenho divulgado entre os colegas e também nas mídias sociais, né, e conversado também com os meus alunos, essa decisão flagrantemente viola a Constituição por uma questão muito simples, porque o texto da Constituição diz claramente, lá no artigo 5º, inciso 57, que ninguém pode ser considerado culpado enquanto não houver sentença penal condenatória transitada em julgado. Simplesmente por essa questão. O princípio da presunção da inocência ou da presunção do estado de inocência ou o princípio da não culpabilidade. Exatamente sobre isso. Doutor Nestor, caso esta decisão seja realmente pacificada, o que ocorrerá na prática? Vale até a pena explicar um pouco, antes de a gente falar sobre a pacificação da decisão, claro, porque ainda não foi publicado o acórdão, né? Então pode ser que essa decisão também seja modificada, não sabemos, mas possivelmente não, né? Como essa decisão foi proferida num habeas corpus em que não havia efeito erga omnes, ou seja, não havia efeito para todos, assim também como não se trata de um controle difuso de constitucionalidade, os juízes poderão aplicar da forma como eles bem entenderem. Agora, existe uma outra questão subjacente a esta, que é justamente o fato de, daqui a alguns dias, entrar em vigor o novo Código de Processo Civil. Você pode até se perguntar, bom, mas o que tem a ver com o processo penal? Tem tudo a ver, até mesmo porque existe a possibilidade de aplicação subsidiária do Código de Processo Penal em razão das normas do Código de Processo Civil. E a norma do Código de Processo Civil prevê exatamente a utilização de precedentes. Então, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, na verdade, seria um precedente, enfim, explicando assim grosseiramente, que poderia vir a ser aplicada por outros tribunais, inclusive, o que é interessante saber, isso já foi noticiado também pela imprensa, alguns juízes já vêm expedindo mandado de prisão, alguns tribunais. Com base nesta decisão. Com base nessa decisão, que sequer foi publicada e que sequer tem repercussão geral. Né? Desculpe, repercussão geral não, tem efeito erga omnes. Então, isso é um pouco preocupante, porque no momento que nós estamos discutindo estabilidade do direito por meio de precedentes judiciais, vem essa decisão do Supremo e muda tudo o que existia desde 2009. E traz uma insegurança jurídica. Traz muita insegurança jurídica. Muita insegurança jurídica, inclusive com repercussões, alguns tribunais, como os tribunais regionais do trabalho, eu não me lembro qual exatamente, mas que já autorizam, por exemplo, a execução da dívida já com a decisão trânsito em julgado no Tribunal Regional do Trabalho, nem precisaria ir ao TST. Doutor Nestor, eu só acredito que, de certa forma, esta decisão acabou sendo influenciada pela Operação Lava Jato? Eu acredito que sim, né? Nós criminalistas, temos um grupo de discussão no WhatsApp que discute muito questões de processo penal e muitos daqueles que participam desse grupo, inclusive eu, assinamos aquela nota de desagravo com relação às questões inerentes à Lava Jato, que realmente são questões bastante sérias. No primeiro momento, é assim, até louvável, né, que até a população fique a favor da Operação Lava Jato, porque realmente trata de questões bastante sérias no país, como a questão da corrupção. Mas nós temos que começar a observar as movimentações que são colocadas nesse processo. Porque, em razão de algumas questões que são voltadas para a satisfação da opinião pública, estão sendo cometidos vários abusos dentro do processo. Então, isso é preocupante, porque isso também pode virar jurisprudência. Então, ao mesmo tempo que nós nos preocupamos, né, com a decisão que foi dada pelo Supremo no tocante
previsão da execução antecipada da pena, nós também nos preocupamos se daqui a alguns anos essa execução antecipada não pode ser vidada em primeira instância. Mas voltando à questão da Lava Jato, né? Para mim é claro que existe um pano de fundo muito claro, né? Porque alguns serão condenados, possivelmente serão condenados. Salvo engano, eu acho que é aquele do Roberto, não guardei o sobrenome dele, mas que é da UTC Engenharia, que já recebeu uma pena de cerca de 16 anos. Ele está próximo de ser julgado pelo TRF da 4ª Região. Então, dentro desse quadro, ele já cumpriria pena, né? Você pode me perguntar, bom, mas em outros países não é assim? Mas no Brasil não é. E da forma como está colocada na decisão, se torna muito mais um argumento de autoridade do que propriamente um argumento jurídico. Nós temos que trabalhar aqui com argumentos jurídicos. Diga-se de passagem que o princípio da presunção da inocência ou da não culpabilidade está esculpido no artigo 5º da nossa Carta Magna e, portanto, é um direito, uma garantia fundamental e é cláusula pétrea, não é verdade? Exatamente. Então, não poderia nem haver redução do seu texto dentro dessa Constituição ou até mesmo um prejuízo com relação a outras Constituições, caso venha a haver outras Constituições, porque daqui já é uma questão já consolidada. Ou seja, não poderia haver um retrocesso com relação à conquista dessa garantia. Isso é muito importante, porque isso vale para mim, vale para você, vale para você, telespectador, porque a gente nunca sabe, eu falo isso para os meus alunos, ninguém sabe o dia de amanhã, ninguém tem estrela na testa. E que vá se ver livre ou que nunca vá ter um encontro, ainda que fortuito, na delegacia de polícia, né? Porque basta hoje você dirigir acima de um determinado grau alcoólico, desde uma taxa de alcoolemia, que você vai responder a processo criminal por crime de embriaguez. Com certeza. E você vai precisar do advogado. Doutor Nestor, qual a repercussão desta decisão do Supremo Tribunal Federal no já falido sistema prisional brasileiro? Eu gostaria que o senhor respondesse logo após um breve intervalo. Voltamos a entrevistar o advogado criminalista Nestor Santiago. Então, Nestor, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi de que forma esta decisão do Supremo poderá impactar o sistema prisional nacional. Pois é uma preocupação que nós discutimos também nesse grupo e também com outros colegas, né, que é justamente ser uma decisão do STF que não é uma decisão consequencialista, ou seja, talvez ela não pense nos resultados disso daqui. Só alguns números, porque eu acho que eu tenho desenvolvido no mestrado e doutorado de Direito da Unifor, eu tenho desenvolvido muita pesquisa empírica em Direito, ou seja, eu tenho trabalhado com números e tenho visto uma realidade que nem sempre é palpável. Por exemplo, essa decisão do Supremo ela vai gerar caso ela venha efetivamente a ser aplicada hoje, a partir de hoje, ela vai gerar cerca de 30 mil presos a mais no sistema, que já não cabem nem mesmo 700 mil que já estão condenados, fora os outros 700 mil que ainda estão por receberem um mandado de prisão. Ou seja, é um verdadeiro caos, ou seja, ela não colabora para um sistema prisional mais seguro, mais humano. Pelo contrário, agrava ainda mais a crise. Muito antes pelo contrário. Eu tive que ouvir argumentos no sentido de dizer, bom, mas aí essas pessoas que vão presas vão fazer com que o sistema prisional venha a melhorar. Isso é uma falácia, porque o que acontece, na verdade, é o seguinte, hoje, a grande maioria das teses defendidas no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça são teses defendidas pelas defensorias públicas da União e dos Estados, ou seja, pessoas que não têm condição de pagar um advogado. Então, e você pode ter uma ideia de que são pessoas efetivamente que não teriam condições de sobreviver no dia a dia. Então, não é só, nós não estamos falando aqui só dos ricos, ou seja, de 20 ou 30 que vão ser condenados. Nós estamos falando aqui de uma multidão de gente que talvez não tenha efetivamente condição de fazer com que esse sistema seja humanizado. E mais um detalhe que eu acho importantíssimo. Cerca de 20% das decisões em recurso especial, extraordinário e habeas corpus que são enfrentadas pelo Supremo e pelo STJ, elas revertem. Ou seja, uma condenação que se reverte em absolvição. Certo. Então, nós estamos querendo fazer com que os justos paguem pelos pecadores. E eu não acho isso certo. Ou seja, a regra tem que valer para todo mundo. Nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. Essa decisão do Supremo, para mim, é uma decisão extremamente temerária. Sobre esse aspecto,
empírico, né? Não estou nem colocando aqui sobre o aspecto jurídico não, porque sobre ele eu já falei que é realmente temeridade. Esta decisão do Supremo Tribunal Federal me remete ao chamado direito penal do inimigo, onde os direitos fundamentais, de certa forma, acabariam sendo suprimidos. Ou seja, o direito passaria a se preocupar muito mais com o autor do que com o fato. Como é que o senhor avalia essa questão do direito penal do inimigo? Olha, o direito penal do inimigo como teoria surgiu na Alemanha na década de 80 do século passado, né? Eu costumo dizer que muitas vezes nós adaptamos algumas soluções estrangeiras para o nosso país de uma forma assim meio à força, né? Mas se você pegar o conceito que é utilizado normalmente no Brasil para direito penal do inimigo para essas situações, isso é claramente a aplicação do direito penal do inimigo, que é um direito penal de emergência, um direito penal que ouve as ruas, e que isso, de uma certa forma, abala também a credibilidade do judiciário. Porque um ministro do Supremo dizer uma decisão que ele tem que ouvir a voz da sociedade, isso é muito complicado. Porque tem outra parte da sociedade também que se vê prejudicado com esse tipo de decisão. Veja, eu não sou a favor do bandido, eu sou advogado criminalista, né? Mas nós temos que ter uma certa coerência na aplicação, porque senão o negócio fica só com base no fígado, ou seja, as decisões são figadais e as coisas não se resolvem. E que é uma crítica que os doutrinadores e professores estrangeiros fazem aos brasileiros, que às vezes nós pensamos muito mais com o sentimento do que com o direito que já está posto. Então, você acredita que esta decisão, ela efetivamente não combate a impunidade? Não, ela não combate a impunidade, porque existem outras formas de se combater a impunidade. Bom, você vai dizer, mas aí o advogado recorre e há uma demora. Eu tenho ideia também, números, tá? Eu gosto de trabalhar com números para a gente poder matar a cobra e mostrar o pau, né? E aqui para a gente poder chegar à conclusão. Eu tenho um dado aqui que me fala que o julgamento médio no STF de recursos é em torno de 60 semanas, ou seja, 1 mês, 1 ano e 2 meses. Isso é muito para processar um recurso. O que nós temos que pensar talvez seja que a solução que foi dada já pelo ex-ministro Peluso, que foi do Supremo Tribunal Federal, que foi justamente transformar os recursos extraordinários e especiais em ações rescisórias, ou seja, realmente com a decisão do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional Federal, acabaria o julgamento, transitaria em julgado. Caso a pessoa quisesse reverter a decisão, ela entraria com uma ação rescisória de caráter extraordinário ou de caráter especial. É uma solução, ou seja, você tem soluções dentro da Constituição que não violam a Constituição. E que poderia, de uma certa forma, fazer. Claro que, se a gente for falar aqui sobre impunidade, é outro programa, mais uns 3, né? Mas esse daqui seria uma forma de mostrar que, de qualquer forma, isso não influencia como se quer divulgar por aí. Doutor Nestor, o nosso tempo realmente está se esgotando da nossa entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua presença. Eu que agradeço. E abre agora espaço para as suas considerações finais. Eu queria agradecer também a oportunidade de ter participado desse programa. Para mim é um motivo de honra, como eu já disse. Me preocupa a forma como, hoje em dia, a advocacia criminal vem sendo criminalizada. Há uma certa pecha hoje com relação ao advogado criminal, dizer, porque ele é garantista, ele é a favor de bandido. Não é isso. O advogado não está para poder, muitas vezes, só para absolver o acusado. Ele está para poder preservar os direitos do acusado. E essa é a função do advogado criminalista, dentre outras. Obrigado. Ivelise Maia. Você conhece o plano de previdência complementar da OAB Ceará? A OAB Prev Ceará surgiu do anseio da Ordem dos Advogados do Brasil e da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará em oferecer um plano de previdência complementar desenvolvido exclusivamente para atender às necessidades dos advogados cearenses. A OAB Prev Ceará funciona como uma poupança. É um investimento de longo prazo em que você pode acompanhar, através de extratos, a rentabilidade de seus investimentos. Por isso, não perca tempo, faça já o seu plano de previdência complementar e garanta o seu futuro. Para mais informações, é só ligar 3464-3991. E a Comissão de Saúde da OAB Ceará vem realizando várias visitas em UPAs aqui da capital. A visita foi acompanhada pelo Sindicato dos Médicos e da Associação Médica Cearense. Com o final da inspeção, a OAB Ceará vai convidar todas as entidades envolvidas, além do Ministério Público do Ceará, para uma audiência pública. Nós deveremos, ao final, fazer uma audiência pública e ver a adequação do funcionamento dessas UPAs em conformidade com o que determina a legislação vigente, ao que determina as portarias ministeriais que rege cada UPA dessa. Nós vamos, então, fazer uma audiência pública e, a partir daí,
e tentar fazer um termo de ajuste de conduta. O que nós percebemos é que ela extrapola a sua função em consequência do não funcionamento da rede secundária e terciária, que são os hospitais Frotinhas, Gonzaguinhas, HGF. Em consequência da superlotação, acaba que as UPAs estão virando como sendo uns mini hospitais, funcionando como sendo pequenas unidades hospitalares, e o pior, sem a estrutura suficiente para ser um hospital. Aqueles que conseguem o atendimento da UPA, esses pacientes, em regra, eles saem satisfeitos, embora o tempo de atendimento entre a chegada do paciente na UPA até o momento de atendimento, em época de lotação, chega até 4 horas. E em época em que ela funciona em condições normais, está chegando a 1 ou 2 horas. O que, ao nosso entender, também não é um tempo razoável para quem chega convalescendo na porta de unidade. O advogado alerta que as UPAs vêm ultrapassando sua capacidade de atendimento. O ideal, segundo ele, é que cada paciente ficasse em torno de 6 horas no local e que, a partir daí, recebesse alta ou fosse encaminhado para a emergência ou UTI de algum hospital. Caso nós tivéssemos a conclusão dessas obras abandonadas, talvez nós tivéssemos um aumento do quantitativo de pelo menos 300 leitos adicionais. Se nós tivéssemos o Hospital da Mulher funcionando, a contento também nós teríamos também. Então nós temos que ver a situação macro para que a gente possa fazer um termo de ajuste de conduta. O que nós vimos no momento é que tem que haver o aumento de leito através da conclusão das obras inacabadas. O Ideal Clube de Fortaleza recebeu pela primeira vez no estado o Colégio de Presidentes dos Institutos dos Advogados do Brasil. O evento reuniu todos os presidentes de Institutos dos Advogados do Brasil no Ideal Clube. Entre outros assuntos, o colégio debateu sobre ética e política. O Colégio de Presidentes dos Institutos dos Advogados do Brasil está sob a liderança do advogado José Horácio Raffed Rezende, da Regional São Paulo. O Instituto dos Advogados do Ceará tem a sua presidência o advogado João de Lemos. No fim de semana, a comitiva de presidentes esteve em Viçosa do Ceará para homenagear o jurista Clóvis Bevilacqua por um ano comemorado ao centenário da edição do Código Civil de 1916. Na ocasião, houve o descerramento da placa alusiva ao centenário. De 5 a 16 de setembro deste ano, acontece em Fortaleza, no Novo Hotel, o 5º curso brasileiro interdisciplinar de Direitos Humanos. O evento, cuja temática central será o princípio da humanidade da pessoa humana, vai contar com professores brasileiros e estrangeiros e terá vagas limitadas, tanto para alunos quanto para observadores locais, nacionais e também internacionais. E vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, inscrições até 3 de março. Tribunal Regional Federal da 4ª Região do Rio Grande do Sul, inscrições até 15 de março. E o programa de hoje termina aqui. Lembrando a você que o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará, é transmitido na TV Fortaleza, canal 61.4, às quartas-feiras, às 18h30. Assista também o programa inédito na TV União, canal 17, às quartas-feiras, às 19h15. E ainda na TV O Povo, canal 48, às quartas-feiras, às 23 horas. E você pode conferir o horário das reprises do programa através do site da OAB Ceará e também os programas anteriores. Fique informado sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará, no OAB na TV Mundo Jurídico, o programa do advogado cearense. E você tem um canal direto com a gente através da página do programa no Facebook e também através do Twitter, @OABCE. Obrigada pela companhia e a gente se vê na próxima semana.